Shalom! Seja muito bem-vindo ao canal da Congregação Messiânica no Brasil. Aqui é Pastor Marcos Aurélio e vamos a mais um vídeo explicativo. Mas antes de darmos início, antes de continuarmos com o tema, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal da Congregação Messiânica no Brasil no YouTube. Gostaria também de pedir que ao assistir, deixe o seu like se gostar do vídeo. Se não gostar, pode deixar também o seu dislike, não tem problema. O importante é que você participe. Mas gostaríamos que você registrasse o motivo do seu contentamento ou descontentamento nos comentários. Isso vai nos ajudar bastante, inclusive quando nós fazemos aí a resposta, aos questionários que são nos feitos, ok? Então, deixe a sua pergunta, deixe o seu comentário, isso é de suma importância. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. As pessoas às vezes nos perguntam sobre o que é ter uma visão hebraica das Escrituras. A coisa ela pode ser muito simples. Primeiro é entender que o livro, a Bíblia, o livro Bíblia, que contém 66 livros, é um livro judaico. É a primeira coisa que eu preciso entender. A Bíblia é um livro judaico. Foram escritos, na sua maioria, por hebreus, por judeus, por pessoas que receberam do Eterno Criador revelações diretas a respeito de ensinamentos, de profecias. Então, era um povo que tinha ensinamentos muito peculiares. Então, é muito claro que, quando eles escreveram, eles tinham um entendimento que muitos de nós não têm. Eles tinham uma clareza sobre o assunto, sobre a lei, sobre a Torá, sobre profecias, que nós não temos. Então, é importante entendermos o contexto de época, quem escreveu, para que nós tenhamos uma visão mais clara dos textos das Escrituras Sagradas. Então, ter uma visão hebraica é você entender que quem escreveu foi um judeu e que muitas das vezes o que ele está dizendo pode estar fora do nosso entendimento se nós formos colocar aí em questão a nossa interpretação. Então tem muitas coisas que são tiradas do seu contexto, são mal interpretadas, esses ensinos mal entendidos ou mal interpretados são passados para outras pessoas e daqui a pouco você está completamente distante daquilo que o Eterno realmente ensinou. Então, uma visão hebraica nos traz uma interpretação ou um entendimento mais aproximado, mais correto em relação ao conteúdo das Escrituras Sagradas. Eu gostaria aqui de trazer duas questões relacionadas a isso, para que você tivesse uma ideia da importância de você ter uma visão hebraica das Escrituras, Você se colocar do lado de lá e olhar para as Escrituras como elas realmente são e não como eu quero que elas sejam, ok? Então, eu gostaria de citar para vocês, em primeiro lugar, a mulher do fluxo de sangue. Nós temos dois evangelhos que relatam essa história. Acredito que a maioria de vocês que nos assistem já conhece essa história. Então, Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 18, conta-nos a história de uma mulher que sofria com um fluxo de sangue há 12 anos. O Evangelho de Lucas também nos diz a mesma coisa, só que no capítulo 8, a partir do versículo 40. A história é a mesma, o contexto é o mesmo, mas o interessante é que quando essa mulher ela ouve que Jesus está passando por ali, ou seja, nas proximidades, ela diz algo em seu coração: se eu tocar apenas a orla ou canto da vestimenta de Yeshua, de Jesus, eu serei curada. Veja que a fama do Messias, a fama de Yeshua,
era muito grande. E ele andava sempre rodeado por multidões. Muitas pessoas rodeavam Yeshua. E essa mulher, quando ouve que ele está passando por ali, ela então coloca no seu coração, na realidade ela pensa consigo mesma: se eu tocar apenas a orla, o canto da vestimenta de Yeshua, de Jesus, eu serei curado. Agora, quando ela fala isso a esmo, ela fala isso do nada. Qual o entendimento mais correto em relação a isso? Veja bem, a maioria das pessoas que leem a Bíblia acreditam que essa mulher, ela acreditava tanto na pessoa do Mashiach, ou melhor, na pessoa do Messias, que ela disse: se eu tocar apenas na hora da vestimenta dele, eu vou ser curada. Sem respaldo nenhum, sem nenhum tipo de apoio nas Escrituras. Pelo contrário, essa mulher, por ser uma judia, ela tinha conhecimento das Escrituras. Ela tinha conhecimento da Torá, tinha conhecimento dos profetas, e como todo conhecedor das Escrituras Sagradas, sabia que se aquele fosse o Messias ou o Mashiach, algumas coisas em especial aconteceriam naquele tempo. Tanto que muitas das vezes em que Yeshua se manifestou foi em cumprimento da lei e dos profetas. Mas em especial eu gostaria de citar o livro do profeta Malaquias, no capítulo 4 e o versículo 2. Se você tem a sua Bíblia, abra ela em Malaquias capítulo 4 e versículo 2. E entenda comigo porque é importante você ter uma visão hebraica das Escrituras. Olha só. Livro do profeta Malaquias, capítulo 4 e versículo 2 diz assim, acompanhe comigo. Mas sobre vocês que honram o meu nome, o sol da justiça brilhará, com cura nos seus raios, e vocês saltarão como bezerros. Em outras traduções, fala sobre asa, né? A cura estarão sobre suas asas. Tem algumas versões da Bíblia que elas são mais aproximadas do contexto de época por causa da raiz hebraica. Por exemplo, a palavra asa, nos cantos, né, de sua asa, ou nas suas asas serão curados. A palavra asa, por exemplo, ela no hebraico significa kanaf, ou melhor, na sua transliteração se fala kanaf. Kanaf também se entende por canto ou asa. Então, kanaf significa canto ou asa. O texto bíblico fala que o sol da justiça brilhará e a cura nas suas asas, ou nas suas asas haverá cura. E vocês saltarão como bezerros gordos. Quando essa mulher ela coloca no seu coração que ela apenas tocando o canto da vestimenta de Yeshua, ela está levando em consideração aquilo que Malaquias ele fala a respeito do sol da justiça. Então ela não vai até Yeshua, até Jesus, sem nenhum tipo de respaldo. Quando ela ouve que aquela pessoa de quem se tanto falava naqueles dias estava passando por ali, e muitos entendiam verdadeiramente que Yeshua era o Mashiach, que Jesus era o Messias, se essa palavra de Malaquias capítulo 4, versículo 2 fala do Messias, então ela seria curada. Então ela vai com fé, ela vai com confiança naquilo que está escrito a respeito do Messias. E como todo o judeu, Jesus usava o tzitzit, que
ficava exatamente no canto das suas vestimentas. Então, quando ela toca no canto das vestimentas de Yeshua, de Jesus, ela automaticamente é curada, em cumprimento ao que diz o livro do profeta Malaquias, capítulo 4 e versículo 2. Muitos de nós que estamos fora do contexto, muitos que estão fora do contexto hebraico, muitos que estão fora do contexto judaico, talvez não consigam ter essa visão, essa clareza sobre a Escritura Sagrada dentro dessa história. Mas você consegue perceber que quando você dá uma olhada mais profunda, com maior entendimento, trazendo a visão hebraica sobre o texto, a coisa fica muito mais clara. Então, ela cita, na frase dela, ela cita o canto das suas vestes, baseado no que está escrito no livro do profeta Malaquias, capítulo 4 e versículo 2. Então, essa é apenas uma pequena demonstração da importância de se ter uma visão hebraica das Escrituras. E eu vou lhe dar um outro exemplo. Nós vamos ficar em 2 exemplos hoje, depois nós vamos nos aprofundar mais a respeito. Na visão hebraica, ninguém vai morar no céu. Você já ouviu alguém falar que vai morar no céu? Já ouviu? Quando Jesus vier, nós vamos para o céu. Você já ouviu alguém falar isso? Então, na visão hebraica das Escrituras, ninguém vai morar no céu. Isso é uma interpretação equivocada dos textos bíblicos, porque o ser humano foi criado para viver na terra. Ele é um ser terrestre e não para ir morar no céu. Até porque Yeshua vem para cá, E o cidadão quer ir morar no céu. Mas vamos lá. Nós vamos pegar aqui alguns textos para ilustrar essa questão da visão hebraica, que desmonta um pouco essa questão de morar no céu, eu gostaria de ler com você Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos capítulo 1. Se você tiver sua Bíblia aberta, selecione o livro dos Atos, no capítulo 1, e o versículo é o 9 em diante. Diz assim, E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, os apóstolos, os discípulos estavam olhando para o céu, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, esse Yeshua, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Então, Yeshua subiu aos céus, a ascensão, o momento da ascensão, e enquanto os discípulos estavam olhando para o céu, chegou perto deles alguns anjos, algumas Bíblias falam, algumas versões da Bíblia falam varões, e diz a eles o seguinte: este Jesus, este Yeshua, que foi recebido em cima no céu, assim como ele foi, ele voltará. Olha só. E eles estavam no Monte das Oliveiras, ou seja, Jesus, ele se ascendeu aos céus do Monte das Oliveiras, ok? Agora, quando nós lemos o livro do profeta Zacarias, capítulo 14, vamos dar uma olhada lá, olha só essa revelação que interessante.
É claro que Zacarias profetizou isso muito tempo antes de Yeshua se manifestar pela primeira vez. Malaquias capítulo 14, Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 14, e o versículo é o versículo 4. Olha como que a profecia é interessante. Zacarias, capítulo 14 e versículo 4. Quando nós analisamos essas profecias, fica claro que as Escrituras, elas têm um elo perfeito de sincronia, né? De sincronia que deixa tudo muito mais claro para cada um de nós. Zacarias diz assim, no capítulo 14 e o versículo 4: E naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Se você ler todo o capítulo 14 de Zacarias, você vai entender com clareza que aqui está falando sobre a segunda manifestação do Messias, ou seja, a vinda dele. Então lá em Atos capítulo 1, do versículo 9 ao 12, fica claro que assim como ele foi, ele vai vir. Zacarias 14, versículo 4, diz que os pés dele estarão sobre o monte das oliveiras. Ou seja, assim como ele foi, ele vai voltar. A Escritura também diz que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Mateus capítulo 24, versículo 37 em diante, diz que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. É interessante nós analisarmos como foi nos dias de Noé. Noé passou muito tempo construindo a arca, e com certeza muitas das pessoas que viram ele construindo aquela embarcação gigantesca lhe perguntaram o motivo pelo qual ele estava construindo aquilo e o que realmente seria aquilo. Noé, sem dúvida, ele explicou o motivo pelo qual ele estava construindo aquela embarcação, e as pessoas, sem dúvida, não acreditaram no que ele falava. Hoje nós pregamos o Evangelho às pessoas, e as pessoas também não acreditam. Uma boa maioria não acredita naquilo que nós falamos. Muitas das pessoas com quem conversamos, pregamos o Evangelho, elas não acreditam na vinda do Messias, né? Então há uma comparação entre um e outro. Mas é interessante você olhar de forma mais profunda naquele tempo, porque é o seguinte: quem foi tirado da terra naquele tempo? Quem foi tirado na terra nos dias de Noé? Foi a família de Noé que foi tirada da terra e os ímpios ficaram aqui? Não. Quem foi varrido da terra foram os ímpios. E Noé e sua família foram os que ficaram. Então a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. A Escritura diz com muita clareza que os justos herdarão a terra. Existem dois versículos que eu gostaria de ler com vocês, que está em Salmo capítulo 37. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos capítulo 37, e o versículo é o versículo 9. 37, versículo 9. Achou? Vou ler. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no eterno herdarão a terra. Não diz que vão herdar o céu, vão herdar a terra. E os malfeitores serão tirados, serão desarraigados. Agora olha o versículo 29. Os justos herdarão a terra,
e habitarão nela para sempre. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Os ímpios são tirados e os justos permanecem. Ok? Quando nós analisamos a profecia no livro do profeta Daniel, livro de Daniel, no capítulo 2, você já deve ter ouvido alguma explicação sobre aquele sonho que Nabucodonosor teve, porém não entendia o sonho. Então Daniel, ele acabou pedindo um dia ou uma noite para poder ter da parte do Eterno algum esclarecimento sobre aquilo, porque a pena ou a sentença que Nabucodonosor deu naquele dia foi de que todos os sábios em Babilônia seriam mortos. Então Daniel pediu mais um dia para que ele pudesse consultar o Eterno, pois Nabucodonosor não lembrava do sonho que teve e exigiu que os outros lembrassem e ainda interpretassem. Mas como o Eterno, ele é poderosíssimo, e a pedido de Daniel e dos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, o Eterno deu a Daniel o mesmo sonho que deu a Nabucodonosor e também deu a interpretação. Isso está no capítulo 2 de Daniel. Então, nós temos ali uma estátua, o sonho é uma estátua que tem uma cabeça de ouro, peito de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés ferro misturado com barro. E aí o sonho continua e mostra nesse momento uma pedra que vem do céu e bate exatamente nos pés da estátua, implodindo a estátua de baixo para cima e acaba com ela. E essa pedra, quando ela bate nos pés da estátua, ela fica ali parada e ela cresce e toma toda a terra. Vamos dar uma olhada em Daniel capítulo 2, rapidamente, só para nós entendermos quem é essa pedra. Quem é essa pedra que vem do céu e bate nos pés da estátua? Capítulo 2, vamos diretamente para o versículo 44, pois nós já falamos de toda a interpretação, ou melhor, do sonho, né? Todas as partes da estátua, mas eu quero enfatizar a questão da pedra. Capítulo 2, versículo 44, que diz assim: mas nos dias desses reis, ou seja, os pés ali misturado barro com ferro, representa reis, representa um povo ou povos, né? Liderados aí por reis. Não vou entrar em detalhes agora, nós vamos falar sobre essa estátua no seu contexto geral em outro vídeo, focando aqui apenas na questão da pedra. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Então, Deus levantará um reino que não passará a outro reino. Ele vai subjugar todos os outros reinos e será estabelecido para sempre. Versículo 45. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o reino representado pelo ferro, o reino representado pelo cobre, pelo barro, pela prata e pelo ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, é certo o sonho e fiel a sua interpretação. Então a pedra, ela bate na estátua e isso simboliza a destruição desses reinos. Para ser mais preciso, essa pedra ela vem para colocar um fim ao reinado, ao governo dos homens sobre a terra. Aí a pergunta que eu faço a vocês é: quem é essa pedra que vem do céu para colocar um fim ao reinado dos homens e estabelecer o seu reino?
É importante nós dizermos, antes de irmos para o significado da pedra, de quem é a pedra, é que quando essa pedra bate nos pés da estátua, ela não volta para o céu. Se ela voltasse para o céu, eu até entenderia que Yeshua vem e volta para o céu. Mas não é isso o que o sonho profético diz para nós. Diz que quando bate na terra, desfaz os reinos, ou seja, coloca um fim ao governo dos homens e estabelece o seu reino. É isso que está dizendo aqui. Agora, quem é essa pedra? E aí nós podemos ler algumas passagens rapidamente, como Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, revela-nos quem é essa pedra. E diz assim, aqui o apóstolo Pedro, discursando, dando uma explicação, quando ele chega no versículo 11, falando a respeito de Yeshua, falando a respeito de Jesus, ele diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Ou seja, a pedra que Daniel viu no sonho, aquela pedra simboliza Jesus. Aquela pedra simboliza Yeshua, que virá agora na sua segunda manifestação e vai estabelecer o seu reino. Efésios capítulo 2, versículo 20, só afirmando aí a questão da pedra que vem do céu. Quem é a pedra? Capítulo 2, versículo 20 da carta de Paulo aos Efésios. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Yeshua, Jesus, é a principal pedra da esquina. E a última passagem que eu gostaria de ler com vocês é 1 Pedro capítulo 2 e versículo 6, quando Pedro ele cita Isaías capítulo 28, versículo 16. Pedro cita, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 6, ele cita Isaías 28, 16. Então vamos ler primeira carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 6, ok? Vamos lá. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então é muito claro que a pedra que vem do céu, no sonho profético dado a Nabucodonosor e por sua vez a Daniel, é Jesus, é Yeshua, vem do céu, não volta para lá, estabelece o seu reino. Então, isso que nós estamos falando hoje nos dá um pouco da visão que nós temos a respeito das Escrituras a partir do contexto hebraico. Então, ter uma visão hebraica das Escrituras é necessário para que tenhamos uma visão mais clara, um entendimento mais aprofundado a respeito daquilo que o Senhor nosso Deus, o eterno Criador, Adonai, veio nos revelar através dos escritos bíblicos. Então, esse é o nosso posicionamento em relação a uma leitura, a um estudo das Escrituras, tendo uma visão hebraica. Então, eu estou contando para vocês essas duas histórias, a mulher do fluxo de sangue e também a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, para você ter uma ideia do que é ter uma visão hebraica das Escrituras, ok? Então, não deixe de visitar a nossa página, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixe o seu like e nós nos veremos no próximo vídeo, na próxima semana. Shalom!